o Corinthians não ter jogado no estádio dele. Isso já alteraria bem a média. Muito bem. Gente, vamos dar uma olhadinha na classificação do Campeonato Brasileiro. É só a primeira rodada, ela ainda não terminou, está prestes a ser concluída, mas a gente já tem ela aqui no nosso telão também para vocês. Olha ali, ó, muitos times que conseguiram vencer já com os 3 pontos, abrem a primeira página da tabela. A Chapecoense, que fez bastante gols, é a primeira colocada, então tem um saldo que a coloca lá na frente. A gente tem a Chapecoense, então, como líder, o Vitória é o segundo colocado, depois vem São Paulo, Fluminense, Mirassol, Bahia, Atlético Paranaense e Bragantino, equipes que venceram nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, Palmeiras, Atlético e aqui desse outro lado, Botafogo e Cruzeiro com 1 ponto, todos esses times, né? As equipes ali, Botafogo e Cruzeiro, estão em campo e estão empatando, então 1 ponto por enquanto, isso ainda pode mudar. Vasco, Grêmio, Corinthians, Flamengo, nenhum ponto. E na zona do rebaixamento agora, nesse momento, ainda muito cedo, Internacional, Coritiba, Santos e Remo. Você sabe qual é o objetivo de quase todos os times do Campeonato Brasileiro, né? Qual? Não ficar atrás do apresentador do troca de passes, ou da apresentadora. Porque é a zona de rebaixamento. É uma zona muito ruim. E o objetivo dos torcedores da Chapecoense era que o campeonato acabasse hoje. Tirar uma foto da tabela. Nas redes sociais era para terminar o Brasileirão hoje, 29 de janeiro. Tira uma foto da tabela, segue o líder. Ô, delícia ganhar um joguinho. É, coisa bem boa. Gente, bora falar um pouquinho da chegada da maior contratação do futebol brasileiro. Eu tô falando do Lucas Paquetá, que desembarcou nessa quinta-feira aqui no Rio de Janeiro. Foi acompanhado aí pela torcida, recebeu todo o carinho, se emocionou bastante. E o Bruno Halper acompanhou como foi esse momento e conta agora tudo pra gente. Salve, salve, Brunão! Salve, pessoal, um grande abraço a todos. 8 anos depois, o reencontro de Lucas Paquetá com a nação rubro-negra foi carregado de emoção aqui no aeroporto do Galeão. Cerca de ponta a ponta da grade atendeu os torcedores. Ele ainda colocou um colete e boné de torcidas organizadas do Flamengo. Bom, foram 3 longas semanas para o sim do Lucas Paquetá virar um contrato de 5 anos com o Flamengo. Contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Cerca de 42 milhões de euros, 260 milhões de reais. O Flamengo vai pagar essa quantia parcelada até 2028. O Lucas Paquetá vai fazer exames médicos na tarde dessa quinta-feira para depois vestir a camisa 20 pelo clube. O Paquetá, que não joga desde o dia 6 de janeiro, mas diz que está ansioso para entrar em campo novamente. E se ele for regularizado até essa sexta-feira, o Paquetá fica à disposição para a Supercopa Rei, decisão no próximo domingo, 4 horas da tarde, contra o Corinthians no estádio Mané Garrincha. Vamos dar uma olhada nas primeiras palavras de Lucas Paquetá como jogador do Flamengo. Felicidade enorme estar de volta. A gente orou muito por esse momento, sonhei muito por esse momento novamente, voltar para casa, e agora tudo que eu quero é poder desfrutar. Algumas pessoas falaram até o contrário, né? Durante as investigações, ao julgamento, pensavam que eu queria voltar. Eu falei, não, eu quero ficar, eu quero me resolver, né? Eu quero terminar essa história. E quando as pessoas achavam que agora eu não tenho mais motivo para querer voltar para o Flamengo, pelo contrário, né? Eu sempre fui um deles, eu sempre fui muito Flamengo, e depois que tudo estava bem na minha vida, eu falei, Jesus, eu estou pronto, eu quero voltar para casa. Eu sei que talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo, e eu fico muito feliz por olhar todo o carinho que vocês sempre tiveram comigo. Acho que vocês se sentem identificados, porque eu me sinto um de vocês, né, dentro de campo, e o que eu posso prometer é, cara, isso não vai mudar, meu coração é rubro-negro e eu vou demonstrar isso dentro de campo. Tá aí as primeiras palavras do Paquetá já em solo brasileiro, já como contratação oficial do Flamengo. E é claro que a gente ainda vai levar um tempo debatendo onde vai entrar o Lucas Paquetá, como vai jogar, se mais ao ataque, se mais como meio-campista, num Flamengo que tem tanta qualidade. Mas o fato é que ele chega muito feliz, realizado, emocionado e comprometido. Isso é muito bacana de ver. Tudo deu certo, mas isso também tem muito do esforço do jogador e tem muito de vê-lo demonstrando todo esse carinho ao time que o revelou e o time do coração. Então, acho que a frase que vai ficar mais marcada talvez na passagem inteira do Paquetá, e vai ser sempre lembrada, é essa frase que a gente ouviu agora no fim da entrevista, né? Talvez o Flamengo não precisasse de mim,
mas eu precisava do Flamengo, que é uma questão que está muito ligada à felicidade pessoal, a uma realização pessoal. Por quê? Porque a gente tem falado muito na questão da capacidade de um clube brasileiro fazer essa contratação e ser atraente para um jogador que está na elite do jogo, né? Que é o caso dessa contratação do Paquetá. Só que ainda a gente precisa ser realista, esse não é o único elemento. Claro, é muito significativo um clube brasileiro poder pagar 42 milhões de euros por um jogador que está na Premier League, que a Premier League não expeliu de lá, o espaço dele não acabou lá, ele ainda tem espaço e ainda tinha opções de continuar numa das principais ligas do mundo. Mas o Flamengo conseguiu trazer esse jogador. Agora, evidente que a Champions League ainda é o torneio que a maioria dos jogadores vai querer estar. Você precisa de algumas outras questões que atraiam o jogador sob o ponto de vista emocional, um vínculo afetivo, essa necessidade, essa vontade de encontrar algum tipo de felicidade que vá além da realização financeira num lugar onde você se sinta em casa. Possivelmente também o que ele viveu no período da investigação também tenha mexido com ele, pode até ter mexido um pouco com o mercado, a gente não tem como saber muito o que chegou para ele depois dessa questão das investigações, enfim. Mas eu acho que vai ficar muito marcado isso, né? De um jogador que está chegando em busca de se sentir em casa, sabendo que o clube que está recebendo ele já tem um elenco muitíssimo forte, capaz de brigar pelos principais títulos, e que ele chega para acrescentar num lugar que não está, num clube que não estava precisando de alguém que salvasse de alguma situação, e sim de alguém que acrescentasse esse talento a um elenco muito forte. A festa já está armada, vamos ver o que vai acontecer no domingo, se ele realmente estrear na Supercopa. Isso ao lado do Paulo Calçado. Ter vocês aqui neste Sport Center. Boa noite para você. Tudo bem, Calça? Bem-vindo. Tudo bem, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui. É um dia especial, né? Finalmente terminou o caso Paquetá e terminou da melhor maneira possível para o Flamengo. É uma situação bem peculiar. Não é um jogador que estava sem mercado na Europa, não é um jogador que o clube ao qual ele pertencia estava tentando fazer negócio. O treinador Nuno Espírito Santo lamenta a saída do Paquetá. Então é uma contratação de um jogador numa situação bem diferente no futebol brasileiro. Não é assim, poxa, acabou a Europa para o Paquetá. Paquetá, claro, o caso em que ele se envolveu, do lance das apostas, o caso assim, demorou muito para se chegar a uma conclusão. Isso certamente o tirou de outros clubes. O Manchester City era o interessado e o tempo passa. Mas agora ele está de volta ao Flamengo, ele queria voltar. O clube não estava muito propenso a fazer um negócio, até porque está numa situação muito difícil na Inglaterra, mas ele veio. E ele, assim, do ponto de vista da ótica do Flamengo, o Flamengo chegou num nível que não dá para trazer jogador mais para compor o elenco. Sim, depois a gente fala do jogo de ontem, que são coisas diferentes, né? E o jogo de ontem não pode ser o balizador do que vai acontecer na temporada. Mas o Flamengo, então, passa para um outro nível, que não é de composição, é de aumentar, né, de deixar o elenco maior e melhor. Tem mais qualidade, mais quantidade, e ele tem dinheiro para isso. E aí é uma outra discussão. Sim. Se vale, se não vale, se no futebol atual, no Brasil atual, 200 e tantos milhões, se é o caminho ou não. A questão é, o Flamengo tem dinheiro e vai gastar onde? Gasta dentro de campo. E mais, né, o Flamengo, né, André, calcula o seguinte, com este grupo, ele estará mais próximo de ganhar títulos. A premiação desses títulos, ela acaba, todas elas somadas, acabam pagando contratações como essa. Então você entra numa situação em que você investe e o retorno vem. E fica o Flamengo disputando títulos e ele vai disputar todos. Se vai ganhar todos é outra conversa. Mas ele não entra em nenhum campeonato não sendo um dos favoritos. É o famoso círculo virtuoso, no caso. Tudo vai ficando muito bom para o Flamengo. André Kfouri, boa noite para você. Boa noite, também. Marcela. É um Paquetá que chega nos braços da torcida. É um valor realmente impressionante que o Flamengo investe no jogador. Ele está muito feliz nessa volta para casa e daqui a pouco a gente vai mostrar o Flamengo titular, que não dá mais para falar quem é titular e quem não é, e o Flamengo reserva. E é uma coisa absurda a qualidade desse time. De fato. Boa noite Calçade, boa noite Felipe, boa noite a todos. Na comunicação que o Paquetá fez ontem, né, ele falou uma frase que era assim:
Eu disse ao meu clube que eu não queria ir embora. Eu queria voltar para a minha casa. E essa é uma motivação que faz com que um jogador na posição dele, e a gente levando em conta tudo o que aconteceu com ele, a investigação longa pela qual ele passou, todas as ansiedades, medos e preocupações que ele deve ter vivido antes do desfecho que ele permitiu continuar jogando. Falava-se que ele seria banido do futebol, que ele não poderia jogar em lugar nenhum, porque a FIFA pega uma punição dada por uma liga e estende essa punição para outros lugares. Todas as possibilidades, todas as hipóteses eram muito assustadoras para a sequência da carreira e, claro, da vida do Paquetá. Ele fala, eu quero voltar para minha casa, onde eu sou feliz, onde eu me sinto bem. Ele precisava, isso está muito claro, dessa sensação para poder continuar jogando em alto nível, disputar mais uma Copa do Mundo, continuar servindo a seleção brasileira. E a partir do momento que o Flamengo se tornou um clube capaz de pagar jogadores de maneira semelhante a que eles são pagos em clubes como o West Ham ou até em clubes mais poderosos financeiramente do que o West Ham, a diferença entre jogar lá e jogar aqui é apenas esportiva. E quando você coloca lado a lado a capacidade esportiva do Flamengo, não há qualquer comparação com o West Ham. Não dá nem para começar a conversar. Então, se o jogador não valoriza experiência fora do país, que o Paquetá já teve, talvez ele tenha até pensado, olha, minha família já usufruiu de tudo isso. Está na hora não só do Paquetá voltar, como está na hora da família toda voltar para casa também. Ele pode ter concluído isso sem absolutamente nenhum problema. E aí, esportivamente, é um banho, é um baile. Não há qualquer possibilidade de comparação. O Flamengo oferece ao Paquetá a possibilidade de ser campeão em todos os eventos aqui no Brasil, na América do Sul, e cada vez mais, como a gente vem conversando há algum tempo, nesse projeto de internacionalização, que é um projeto esportivo, mas também é de marca. A cada vez que o Flamengo for à Europa, for à Ásia, for a qualquer lugar disputar um torneio internacional, ele estará mais próximo de também ser bem-sucedido, porque o seu elenco tecnicamente vai lhe permitir isso, com a presença de jogadores como o Paquetá, como o Jorginho, como o De Arrascaeta, como tantos que o Flamengo tem em bom número. Esse desfecho de hoje, a chegada dele, a festa da torcida, é uma coisa que estava anunciada a partir do momento que o Paquetá decidiu que só ia jogar no Flamengo. Ele poderia estar em qualquer lugar, em qualquer clube, em qualquer situação, titular, não titular, feliz, infeliz, lutando para ganhar troféu ou para evitar rebaixamento, não importa. No momento em que ele decidiu, eu quero jogar no Flamengo, cedo ou tarde, mais cedo do que tarde, esse final seria o desfecho da conversa. E foi o que aconteceu. Os jogadores controlam as operações, em última análise controlam as suas vidas, mesmo com contratos assinados, as coisas acabam acontecendo conforme a vontade deles. Essa é uma verdade da indústria do futebol hoje. O Flamengo esteve muito confortável o tempo todo nessa negociação, porque ele sabia que a cada dia que passasse o preço ia diminuir, a cada dia que passasse o Paquetá ia se tornar um problema para o West Ham, e quando as coisas acontecem nessa dinâmica, até o West Ham, até o clube que teoricamente não quer vender, passa a se esforçar para chegar num acordo que ele possa digerir. É só pensar no preço que foi pedido no início e o preço que o Flamengo terminou pagando. Vamos apresentar um ranking, uma estatística monetária do futebol brasileiro que diz respeito às contratações mais caras da história do futebol brasileiro. A gente vai colocar na tela para discutir, Calçado, um pouco do tamanho, porque a gente está falando de uma diferença absurda. Absurda. É tipo assim, com o final dos 100 metros chegou o Bolt para pulverizar o recorde e você olhar e falar, eu acho que vai demorar ou ninguém vai bater. Claro, não dá para falar isso. Quanto a gente tem aí? Paquetá, 42 milhões de euros, comprador do Flamengo. O Gerson, ainda nesse mês, 27 milhões. 25,5 o Vitor Roque, pelo Palmeiras. 24,1 Almada, pelo Botafogo. E o Danilo, 23 milhões, também pelo Botafogo. A fonte é o Transfer Market. Estamos falando de 15 milhões a mais do primeiro para o segundo. 15 milhões de euros. Quanto é algo que você olha e é pontual, sim. É uma escalada que você acha que é capaz de vir sarrafo atrás de sarrafo. O maior número dessa lista é o Gerson.
Por quê? Quando você compara a capacidade de gerar receitas do Cruzeiro e o tamanho da contratação do Gerson. Sim. Capacidade de gerar receitas do Flamengo, bateu 2 bi na temporada passada, e o que ele gasta com o Paquetá. Então é preciso entender qual é a receita e quanto o clube gastou. Daquela lista, nós temos 3 clubes. Você tem ali Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Flamengo e Palmeiras são associações puras, no sentido de genuínas do futebol brasileiro, de conselhos deliberativos, um clube associativo, não é SAF, não tem dono, é diferente de Botafogo, nós vamos falar aqui no programa, que a situação do Botafogo não é confortável nesse momento, em relação à sua SAF, ao gestor da SAF, ao clube associativo, que tem parte dela e está preocupado, e no caso do Cruzeiro, você tem, é mais simples a relação. Você tem um dono que é muito rico, é dono da SAF e tem um faturamento no negócio dele que é absurdo. E ele pode, sim, enquanto ele achar conveniente, ele pode colocar o dinheiro que ele quiser. Claro. Isso é uma outra história. Já Flamengo e Palmeiras precisam praticar os limites. O do Flamengo parece estar muito alto. O do Palmeiras, ele é mais baixo. Mesmo assim, o Palmeiras conseguiu fazer uma grande transação e é o Vitor Roque. Então são casos diferentes. Vitor Roque, o caso diferente do Gerson, que é uma SAF com um dono, e o do Flamengo, que é um clube como o Palmeiras, no modelo tradicional brasileiro. Já o Botafogo, naquela ideia inicial de multiclubes, o dinheiro sai e vai para o Lyon, do Lyon agora é negócio com Nottingham Forest, que não é do grupo, não era do grupo do Textor, mas é de um amigo do Textor, então as coisas são mais difíceis e às vezes até nebulosas. Então são, assim, cada jogador citado na lista tem uma história. Ela é diferente, porque ela mostra uma variação dentro do mercado brasileiro. Mas o Flamengo tem um poder. O que eu acho mais legal, e não sei dizer, acho que ninguém pode prever nesse momento, que é o seguinte: o Flamengo, ao praticar valores que está praticando, ao ter a estabilidade que tem hoje, ao ter as receitas que alcançou, e uma coisa são suas receitas com vendas de jogadores, a outra a receita com recorrentes, que você sabe que elas virão todo ano, porque você tem contratos mais longos de televisão, de patrocínio. Essas são as principais, porque essas te dão segurança. Eventualmente você pode vender um jogador e ficar mais rico ainda. Mas ao praticar esses valores, o Flamengo ele mostra para o mercado do futebol brasileiro o seguinte: o que eu faço agora? Eu sou concorrente do Flamengo. O que eu faço? Como eu vou agir? Como seguir este caminho? Primeiro que seguir o caminho do Flamengo é único, pelo tamanho que ele tem. Sim. Mas o da organização, ele precisa estar presente em todos os concorrentes. Então, concorrentes que não têm a potência do Flamengo precisam ser muito mais bem dirigidos do que o Flamengo, para poder, claro, a margem é menor, encurtar a distância. E no futebol brasileiro, você não vê muita gente disposta a isso. E vem um fair play, que talvez obrigue. Para o Flamengo, sim, minha visão, quanto maior a bagunça no futebol brasileiro hoje, melhor. Você pega grandes clubes, vamos pegar um clube que poderia estar próximo do Flamengo e ele está numa distância assim de um polo a outro, que é o Corinthians. Sim. Um tem 1 bilhão para gastar, o outro não tem 1 milhão para dar num jogador. Essa é a realidade. Então o Corinthians, ele olha para o Flamengo, ele sabe qual é o caminho. Quer dizer, mas até conseguir chegar lá, claro, vai demorar muito. Né? Então o Flamengo, ele impõe ao mercado... Sim, ele mostra para o mercado o que deve ser feito, não escondeu como fez, todo mundo sabe o que o Flamengo fez para chegar onde ele chegou, porém, Marcela, ele está numa distância, ele está tão à frente dos outros, que quanto mais bagunça, os outros são consumidos pela bagunça. E o Flamengo vai reinar sozinho, podendo praticar valores de 42 milhões de euros. 42 milhões de euros, para muito clube brasileiro, você paga a dívida. Sim. Toda. Sim.
Outro patamar, o possível time base do Flamengo e também os seus reforços. Tem o Rossi e o Andrew no gol, na lateral direita o Varela ou o Emerson Royal, aí na zaga tem Léo Ortiz e Léo Pereira, devem ser os titulares, mas aí tem Vitão e Danilo, os reservas, e bota bem entre aspas aí. Na lateral esquerda tem o Alexandro e o Ayrton Lucas, aí bora pro meio campo, Jorginho com substitutos Saúl e De La Cruz, Eric Pulgar, substitutos o Everton Araújo e o Alan, aí tem o Samuel Lino com o Cebolinha e o Michael, De Arrascaeta, aí tem o Lucas Paquetá como reserva, mas daqui a pouco vamos ver se esses dois jogadores podem atuar junto. O pessoal do Data ESPN tá chegando aqui para fazer essa análise do campinho. O Carrascal com o Luiz Araújo e o Plata, e na frente o Pedro e o Bruno Henrique. Só isso. Essas são as opções do Felipe Luiz. Tá pouco ou tá querendo mais, André Kfouri? É muita coisa, é um elenco de uma capacidade absurda. A gente conversava ao longo das últimas semanas com essa questão do Paquetá para ser resolvida, se o Flamengo mudaria de nível como time de futebol com a chegada dele, ou às vezes a coisa ela era colocada até de uma maneira como o próprio Paquetá abordou, talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo, aquela coisa. O Flamengo precisa do Paquetá para conseguir os objetivos que ele tem ao longo desse ano, e a gente falava, precisar não precisa, é só você pensar que o Flamengo é campeão brasileiro e campeão da Libertadores, obviamente sem o Paquetá, e não significa que um jogador está saindo para que o Paquetá retorne, então não é uma troca no elenco, é uma adição. O Paquetá está se somando aos jogadores que estão aí, esses que nós vimos aí nas escalações possíveis, titulares, reservas ou jogadores híbridos, porque hoje em dia tem muitos casos em que você não sabe, né, no Flamengo, quem é o titular e quem é o reserva. Mas é claro que o time melhora. O Flamengo se torna uma equipe muito mais difícil de ser marcada, pensando, né, no plano teórico. As possibilidades de escalação que o Paquetá dá ao Felipe Luiz, como o Paquetá pode jogar, mais recuado, mais avançado, um pouco mais à frente, perto dos atacantes, como muitas vezes na seleção brasileira ele foi utilizado. Eu já estou entrando no território do Caio, que está aqui no estúdio para falar sobre isso, então eu não vou dar nenhum spoiler, mas o Paquetá oferece muitas coisas que vão além da capacidade técnica dele. É uma contratação que a gente não costuma ver. Um jogador no Brasil, provavelmente titular da seleção brasileira, com o mercado para seguir na Europa em times de bom nível, bom para muito bom, que opta por estar aqui com a idade que ele tem. Isso não é comum. O Paquetá leva o entendimento antigo, prevalece até hoje, né? Você tem que ter o 11, você tem que ter o time titular, né? E no Flamengo isso não acontece, não rola mais. Já acabou. Não tem como, né? Claro, e na maioria das equipes isso ainda existe. Por quê? Porque alguns times mal conseguem ter 11. E você, quando sai daqueles 11, as coisas ficam ruins. No caso do Flamengo, a administração, com os jogadores que estão chegando já há um bom tempo, passa a administração que você enxerga mais em grandes potências no futebol europeu, não em médias, em grandes, que é, dependendo do adversário, um comportamento, uma escalação. Sim. Hoje você quer um jogador mais agudo pelo lado direito. Perfeito. Aqui Luiz Araújo, quero o Plata, mais forte, uma condição diferente. Não, hoje para esta partida vai de Paquetá, Arrascaeta e Samuel Lino. Não, com Cebolinha fica melhor. Então, o Felipe Luiz poderá ter uma condução da equipe, primeiro de acordo com seus adversários. Maravilhoso. Segundo, ele vai criar equipes muito fortes para situações diferentes. Então, se ficar falando isso, no ano passado a gente falou muito no linha de passe. Nos momentos mais difíceis do Flamengo, mas o Flamengo titular, peraí. Então a gente tem que chegar a um acordo. Hoje, nós estamos falando da capacidade deste grupo de jogadores. Se um dia tiver um resultado ruim, não cabe falar em titular e reserva. Senão é conversa de doido, entendeu? Porque os teóricos, né? Nem em teoria, os reservas, você montaria uma equipe e jogaria em
os outros 19 times. Aquelas tarjas. Felipe Luiz errou ao colocar os reservas? Não cabe, não cabe. Então, a gente precisa avançar em Já anota, tá? Já anota que essa frase não pode. Não rola essa conversa. Mas, porque, cara, imagina, se a gente tá com Carrascal e Arrascaeta. Outro dia tem Carrascal e Paquetá. Ou Paquetá, Arrascaeta. E tem, daqui a pouco... ele tem também trocas na defesa que ele pode. Sim, o Flamengo se reforçou. Né? Então, assim, é bem legal. O futebol brasileiro, sempre digo isso, ele é um dos pilares do futebol brasileiro é o fracasso. Porque é o seguinte, para você ganhar um título, você tem que escolher e fracassar nos outros. Ou, pelo menos, em 2. Ganhar 2 títulos para fracassar. Vou largar o brasileiro para tentar uma Copa. Vou largar a Sul-Americana para tentar a Copa do Brasil. O Flamengo tem condições, e eu diria até obrigação, ele entra como favorito em todas. No estadual, na Libertadores, no Brasileiro, na Copa do Brasil. Não tem uma situação... Não tem um plano B, ele é favorito em tudo. Se ele vai ganhar, é outra conversa, porque o nome desse negócio é futebol. Então, vamos aguardar. Torcedor do Flamengo olha esse campinho aí e fica sorrindo à toa. Tá feliz da vida, ainda mais com a chegada do Paquetá. Daqui a pouco o Caio, então, tá aqui para analisar o campinho do Flamengo, para também destrinchar essa história do Paquetá com a Arrascaeta. Mas vamos mostrar como foi que o Nuno Espírito Santo lamentou a saída do Paquetá, mas o Pep Guardiola também falou sobre a volta do jogador ao Brasil. I think we found a solution that everybody was aware and came to a good conclusion. Lucas was clear that he wanted to return home. For me, Lucas is a special player and a special person. He's a number 10, I tell you many times. I think he in terms of club was not the proper way if you want. I think everything could be different, but the circumstances is what it is. He wanted to go to Brazil, there's an offer, and we keep moving, knowing that he's a special person, a special player, and we wish him all the best, all the very best for him. You cannot replace Lucas. He's a number 10 that has special qualities. You cannot find many players like Lucas in the transfer window. You cannot find him. We have to move forward what we have. Olha, e o Pep Guardiola disse o seguinte, abre aspas, ele, Lucas Paquetá, é muito bom protegendo a bola, tem gol e personalidade, é um jogador fantástico, fico feliz que ele tenha voltado ao Brasil para estar com a sua gente, eu desejo a ele tudo de melhor, fecha aspas, para o Pep Guardiola, treinador do Manchester City, todo mundo sabe, mas foi ele que pediu o Lucas Paquetá em 2024, 2025, quando ele estava no meio da sua investigação por conta dos cartões amarelos, e o Manchester City chegou a oferecer entre 80 e 90 milhões de euros para ter o jogador.